Durante sessão da Comissão Senado do Futuro, o senador Eduardo Girão fez um importante alerta sobre o ativismo de ministros das Cortes Superiores após decisão do ministro Gilmar Mendes, que alterou as regras do orçamento, excluindo o Bolsa Família do teto de gastos. Girão questionou: será que chegou a hora de pegar a chave e ir lá a um grupo de senadores e de deputados e entregar a chave do Congresso para o Supremo? O senador Isalci Lucas respondeu: eu acho que se chegou ao limite. Isalci acrescentou: é inadmissível o que está acontecendo com relação ao Supremo. Os senadores explicaram como ministros do Supremo Tribunal Federal estão usurpando funções do Legislativo, contando com a subserviência dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Girão apontou: hoje nós não temos sessões no plenário do Senado Federal, mas o Brasil foi surpreendido e muitos brasileiros estão atônitos com o que aconteceu a partir desse protagonismo exacerbado da nossa Corte Suprema. Além dos brasileiros com medo, que já estão há alguns meses com medo, jornalistas calados, pastores, artistas e até parlamentares calados pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos hoje 2 notícias assim bombásticas. Nem no domingo há mais tranquilidade. Em uma decisão ontem à noite sobre a questão de uma PEC que foi debatida aqui, que estava sendo debatida lá na Câmara dos Deputados, a PEC que alguns chamam de PEC fura-teto, outros PEC Argentina ou PEC do estouro, mas o fato é que, numa canetada só, um ministro do Supremo Tribunal Federal jogou o Legislativo e todo o trabalho que foi feito e que estava sendo feito na lata do lixo. E isso é muito preocupante, porque nós somos equipados para trabalhar, nós somos eleitos justamente para legislar, para fazer esse trabalho, e o ativismo político-judicial do Supremo o inviabiliza. O senador questionou: a gente fica até imaginando, será que chegou a hora de pegar a chave e ir lá a um grupo de senadores e de deputados entregar a chave do Congresso para o Supremo? Vamos nos render de vez ou vamos agir e finalmente ter coragem para acabar com essas decisões monocráticas absurdas? Girão afirmou: são muito preocupantes esses alinhamentos de poder que a gente está vendo hoje e o Congresso se rebaixando cada vez mais. Mas eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano, de cada um de nós, deles também. Mas eu acho que chegou a hora de a gente agir, senão não faz sentido o nosso trabalho. O senador Isalci Lucas, que presidia a sessão, afirmou: não tem lógica o que aconteceu. Chegamos ao limite. A gente não pode admitir o que está acontecendo hoje. Ou a gente entrega, como você disse, olha, vamos embora para casa todo mundo e deixa o Supremo legislar, porque o que fizeram foi exatamente isso. Estão legislando, não é? Não sei se é pela omissão, pela incompetência ou pela falta de atitude do Congresso, e em especial do Senado. O senador lembrou que o Congresso discutiu o orçamento, analisando propostas e buscando soluções que representassem a vontade popular. E disse: agora, chegar uma canetada e dizer que não precisava nada disso, que o Congresso... Foi o que aconteceu, e na RP9 também não votei, mas votamos, o Congresso votou e tem que ser respeitado. O senador Isalci Lucas acrescentou: eu sei que não é o tema desta audiência, mas por incrível que pareça, eu acho que se chegou ao limite. Eu, como contador, auditor da área de educação, ciência e tecnologia, que não entrava muito nessa área jurídica, cheguei ao meu limite. Pode ter certeza de que amanhã a gente vai falar sobre isso. É inadmissível o que está acontecendo com relação ao Supremo. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe
Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu queria só aproveitar mais 2 minutinhos da sua paciência. É que hoje nós não temos sessões do plenário do Senado Federal, mas o Brasil foi surpreendido, muitos brasileiros estão atônitos com o que aconteceu a partir desse protagonismo exacerbado da nossa Corte Suprema. Além dos brasileiros com medo, que já estão há alguns meses com medo, jornalistas calados, pastores, artistas e até parlamentares, pelo nosso Supremo Tribunal Federal, nós tivemos hoje 2 notícias assim bombásticas, né? A gente nem domingo tem mais tranquilidade. E uma decisão ontem à noite sobre a questão de uma PEC que foi debatida aqui, que estava sendo debatida lá na Câmara dos Deputados, a PEC que alguns chamam de PEC fura-teto, outro PEC Argentina, PEC do estouro, mas o fato é que, numa canetada só, um ministro do Supremo Tribunal Federal jogou o Legislativo para a lata do lixo. Todo o trabalho que foi feito e que estava sendo feito, né? E isso é muito preocupante, porque nós somos aqui pagos para trabalhar, nós somos eleitos justamente para legislar, para fazer esse trabalho. E o ativismo político judicial do Supremo inviabiliza. A gente fica até imaginando, será que chegou a hora de pegar a chave e entregar aí lá um grupo de senadores, de deputados, entregar a chave do Congresso para o Supremo, se render de vez? Ou vamos agir? Finalmente ter coragem para acabar com essas decisões monocráticas absurdas. Chegou perto, inclusive há 2 anos atrás, uma iniciativa do senador Ariovisto, que infelizmente não prosperou. Mas nós estamos chegando no limite do insuportável. Esse é um ponto. E hoje, eu até sou contra, sempre votei contra essa questão das chamadas emendas do relator, orçamento secreto, mas é aquela velha história, os fins não justificam os meios, né? Se o Congresso estava deliberando dentro dessa linha, que eu discordo, mas estava deliberando, não pode, de uma noite para o dia, o Supremo resolver e também numa deliberação que não faz parte da sua competência, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas usurpando o poder do Legislativo, vai lá e resolve o assunto. Então, a gente fica assim atônico, a serviço de quem está, né, o Supremo Tribunal Federal, de algum partido que acabou o orçamento secreto e agora tem um aliado secreto. O que é que está acontecendo nisso tudo, né? Então, muito preocupante esses alinhamentos de poder que a gente está vendo hoje e o Congresso se rebaixando cada vez mais. Mas eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano, né? De cada um de nós, deles também, mas eu acho que chegou a hora da gente agir, senão não faz sentido o nosso trabalho. Muito obrigado. Mas, Gerão, aproveitando a sua fala, eu estava recebendo uma homenagem lá no Ministério da Direitos Humanos e passei uma mensagem para a minha assessoria, porque toda vez que se discute área tributária, educação, ciência e tecnologia, eu vou fundo, né? Eu aprendi desde novo que pato novo não mergulha fundo. Então, com essa questão jurídica, constitucional, eu não sou advogado. Então, eu fico assim meio, né? E o pessoal fica me cobrando mesmo uma posição. E hoje eu pedi a minha assessoria. Não tem lógica
o que aconteceu, chegamos no limite, pelo menos a minha chegou no limite. A gente não pode admitir, não é o que está acontecendo hoje. Ou a gente entrega, como você disse, olha, vamos embora para casa todo mundo e deixa o Supremo legislar, porque o que fizeram foi exatamente isso. Estão legislando, não é? Não sei se é pela omissão, pela incompetência ou pela falta de atitude do Congresso, em especial do Senado. Então, já pedi, inclusive, que fizesse para amanhã, eu quero fazer uma manifestação sobre isso. Eu nunca aprofundei nessa matéria, porque eu sou, vamos dizer, um rábula, que eles chamam, né, advogado assim, que entende um pouquinho e tal. Nós discutimos essa PEC, e eu só votei a favor da PEC, Girão, porque, primeiro, não tinha orçamento nenhum para pagar nada. Então, teve lá um artigo que proporcionou a liberação dos empenhos. Eu fui na economia várias vezes com a questão de despesas básicas, água, luz, telefone, a questão, né, da comunidade terapêutica, que eram 420 contratos, estava vencendo naquele dia, e a gente precisava resolver isso. Segundo, nós votamos neste governo quase 800 bilhões de furo de teto, inclusive uma antes da pandemia. Então, e todo mundo sabe as propostas de discussão que foi feita com relação ao Auxílio Brasil. Então, agora, chegar uma canetada e dizer que não precisava nada disso, que o Congresso, né, é o que aconteceu. E RP9 também não votei, mas votamos, o Congresso votou, e tem que ser respeitado. Então, realmente, Vossa Excelência coloca, eu sei que não é o tema dessa audiência, mas, por incrível que pareça, eu acho que chegou no limite. Eu, como contador, auditor, educação, ciência e tecnologia, que não entrava muito nessa área jurídica, também chegou ao meu limite. Pode ter certeza que amanhã a gente vai falar sobre isso, e é inadmissível o que está acontecendo com relação ao Supremo. Mas agradeço a participação de Vossa Excelência e peço amanhã para a gente forçar para que votar esse projeto amanhã, que é muito importante para o Brasil, para as pequenas e microempresas que geram emprego. Quem gera emprego nesse país são as pequenas e microempresas. Obrigado, senador Girão.